Então, pessoal, segunda parte aí das aulas. E nessa aula básica, a gente vai aprender a botar aquilo lá em prática sobre a construção de imagens no formato PBM, utilizando programação. Nessa aula básica, a gente vai fazer mais ou menos isso, que vai ser um programa que desenha um tabuleiro de xadrez, tudo automaticamente pra gente. Então eu vou copiar isso aqui só para a gente ter a noção. Então o programa vai criar um tabuleiro de xadrez pra gente. E é um programa simples. E o nível é um nível de 0 a 10, é nível 1 para se fazer, para quem já conhece. Porque a gente vai precisar de dois loops. Vai ser um loop para preencher as colunas, esses carinhas aqui, e o outro loop para depois que preencher isso ele pular para a próxima linha. Aí depois preenche esse, aí pula para a próxima linha, preenche esse, e vai fazendo assim até chegar no fim. Então vamos lá. Para iniciar eu vou incluir a biblioteca padrão da linguagem C. Deixa eu logo salvar aqui, vou salvar aula 2, parte 1. Ponto C. E vamos dar início aqui a main. Int argc char. Lembrando que a gente vai sempre estar utilizando parâmetros da main nos programas da gente, que a gente vai estar passando como parâmetro os dados necessários. Vamos criar aqui uma variável file, do tipo file arc, e a gente vai fazer uma verificação aqui se o cara passou o parâmetro, o nome do programa. Então, se argc diferente de 2. Por que diferente de 2? Argc igual a 1, ele sempre vai ser igual a 1, por padrão. Porque a posição argv 0, esse cara aqui, é o nome do programa. Então, automaticamente, o argc já inicia contando de 1. Então, se eu quero que o cara passe o nome do arquivo de saída, eu vou pegar o argv1 dele como nome. Então, se o cara vai passar um parâmetro, o argc vai ser igual a 2, porque já começa sendo igual a 1, o argc. Então, se argc é diferente de 2, vamos exibir uma mensagem na tela. printf passe como parâmetro o nome do arquivo de saída. Exemplo, img.pbm. Nossa, deixa eu dar uma quebra de linha aqui e outra aqui para organizar. E aqui é o primeiro código de erro da gente, return 1. Se o cara não passar com o parâmetro, o nome do programa, ele exibe essa mensagem e retorna 1, finalizando a aplicação. E se passar por isso, a gente vem aqui e cria o arquivo. File fopen. De argv1, como eu tinha falado antes. Esse argv é uma string, na verdade é um vetor de strings, que são todos os parâmetros que o nosso programa pode receber. E no segundo parâmetro da função fopen, desse método aqui, vai ser do tipo de escrita. Massa. Depois de ter feito isso, a gente cria aqui a função. Vamos criar uma função do tipo void, que só vai servir para pintar mesmo. A gente chama ela de pintar mesmo, chama ela de pintar. E ela vai pedir como parâmetro um tipo file. Vou fazer essa função aqui. Então void pintar, que recebe um tipo file ponteiro arc, vai ser um carinha
aqui, vamos começar a fazer ela. Primeiramente, o arquivo inicia assim. Vamos dizer que vai ser um 8x8. E um tabuleiro de xadrez é preto, branco, preto, branco, preto, branco, preto, branco. Branco, preto, branco, preto, branco, preto, branco, preto. E esses caras aqui vão se repetir. Pronto. Criar aqui o tabuleiro de xadrez. Então, preto, branco. E assim vai seguindo uma ordem. Se a gente observar, todo esse cara aqui é uma linha. Depois que eu preencher ele, eu pulo para a próxima linha. Ó, começo a fazer a leitura desse e depois termino toda essa linha. E assim eu vou fazendo, até chegar no último cara, que é uma 8x8. Então, 8 colunas e 8 linhas. Então, de cara, eu já tenho 2 loops, como eu já havia falado antes. E eu posso expressar tudo isso aqui utilizando o conceito de matriz. A gente tem um número padrão aqui, 8x8. E isso aqui seria uma matriz, onde esse cara seria o elemento 0 para a linha e 0 para a coluna. Esse cara seria o elemento 0 para a linha e 1 para a coluna. Esse o 0 para a linha e o 2 para a coluna. Como esse daqui seria o elemento 2 para a linha e 0 para a coluna. E assim vai seguindo. A mesma ideia. Então, de cara, eu vou ter aqui um char. Vamos chamar de char porque a gente só vai precisar mesmo de ou 1 ou 0. Então não é necessário a gente estar utilizando uma matriz de inteiros. Então char, vamos chamar IMG 8x8. Que é a matriz 8x8. Opa, 8x8. E a gente vai ter um contador para as linhas e para as colunas. Massa. E como eu falei, 2 loops. Então, vamos iniciar o for e setar i para 0, enquanto i for menor que 8 e mais. Pronto. Esse primeiro loop vai ser responsável para pular de linha. Aí, vamos lá, faz outro. E esse outro cara vai ser responsável para pular as colunas. Já tô mais. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente vai começar a desenhar. Então, observa. A gente pode dizer que esse cara daqui é a posição 0. Esse é a posição 1, 2, papapá. Esse daqui é a posição 7. Então, o 0 é ímpar ou par? 0 a gente pode dizer que 0 é nulo, mas a gente pode dizer que 0 é par. Para esse exemplo da gente. Vamos dizer, 0 é par. Pronto. Então, se 0 é par, ele vai botar 1. 1 é ímpar, ele bota 0. 2 é par, ele bota 1. 3 é ímpar, ele bota 0. 7 é ímpar ou par? É ímpar, bota 0. Sendo que a gente chega nesse outro cara aqui. Quem é esse? É 0, a posição 0. 0 é par, porque ele botou 0. Então, a gente não vai se fixar apenas nas colunas. A gente tem que se fixar também nas linhas. Fazer a verificação tanto para esse cara, que é a linha, quanto para esse. Então, a mesma ideia. Que posição é essa da matriz? É a posição 0 e 0. O i da gente, para esse cara, o i é 0 e o j é 0. Se i e j são 0, assim o resto da divisão, se i e j são par, ele bota 1. Se i é par, mas j é ímpar, ele bota 0. Se i é ímpar, aqui o i vai ser 1 e o j aqui vai ser 0. Se i é ímpar e j é par, ele bota 0. Se i for ímpar e j for ímpar, ele bota 1. E assim segue o mesmo padrão. Então, a gente vai ter uma probabilidade de 1/4
para isso. Então a gente vai ter que usar 4 ifs para fazer para conseguir fazer isso certinho. Então, se a gente só vai pintar nas colunas aqui, que a gente faz aqui a verificação. Se i %2, quem não saber como funciona esse carinho, por cento, eu vou botar no link aí embaixo, que tem um tutorial que eu fiz ensinando como descobrir se o número é ímpar ou par. Se %2 for igual a 0, quer dizer que ele é par. E j %2 também foi igual a 0, a gente chama img de i, que são as linhas, e as colunas, que é j, vai ser o caractere 1, como a gente havia feito. Aí eu vejo, não, se i %2 for igual a 0 e j %2 for diferente de 0, img de i e j vai ser igual a 0. Se i %2 for diferente de 0 e j %2 for diferente de 0, se nessa condição, se a linha for ímpar e a coluna também for ímpar, como eu falei aqui a linha é ímpar, mas a coluna é par. Aqui a linha é ímpar e a coluna é ímpar também. Então, img de i e j vai ser igual a 1. Massa. E os outros casos, se não for nenhum caso desse, img de i e j só pode ser 0. E aqui está feito o carinha que vai preencher a matriz da gente, com os 1s e 0. Agora vamos fazer essa função daqui imprimir no arquivo de saída. Primeiro a gente tem que imprimir o P1, aí dá quebra de linha, imprime esses outros dois caras, e depois imprime a matriz da gente, que já vai ter sido preenchida por esse cara aqui. Então vamos lá. A gente pode usar o fprintf normal, fprintf, o nome do carinho vai ser arc, P1 maiúsculo, quebra de linha, 8 espaço 8, 8 espaço 8, e aqui a gente novamente tem que fazer 2 for para preencher as linhas e as colunas, e a gente já tem as variáveis, só setar para 0 novamente, é o mesmo esquema, 8 e mais, outro loop, j igual a 0, j menor que 8, j mais, e aqui fprintf arc, %c, que a gente vai estar imprimindo caractere, img de i e j. Pronto, e nesse cara daqui a gente bota um fprintf arc, que é para ele sempre dar uma quebra de linha quando ele for passar para a próxima linha. Pronto. E só. E aqui no arquivo, vamos dizer, a gente chama a função, ele abre o arquivo, a gente chama a função pintar, passa como parâmetro o arquivo da gente, que é chamado de arc, e depois que ele fizer isso, a gente pode imprimir aqui uma mensagem na tela, printf, vamos imprimir a mensagem
feito, que é para o usuário saber que deu tudo certinho. E aqui a gente... Opa, F close. E aqui a gente fecha o arquivo, depois de ter feito isso tudo. Return 0, nenhum erro. Deixa eu verificar aqui, pronto. E o código vai funcionar mais ou menos assim. Vamos lá. I igual a 0. Enquanto I for menor que 8, incremente I. Esse cara daqui só vai ser incrementado depois que terminar isso aqui tudinho. Aí eu venho, entro em outro loop. J igual a 0. J menor que 8. J mais mais. O que ele vai fazer? Basicamente vai ser assim. Deixa eu dividir aqui a tela. Opa, não é esse não. Aí, vai ser esse. Entrei. A gente aqui está dentro do loop, nesse cara aqui. Dentro desse loop. Entrei aqui, entrei aqui. Então, I é ímpar ou par? I, no primeiro caso, foi 0. E o 0 dividido por 2 vai ter resto 0. Beleza? Então, I, J também é par? J também vai ser igual a 0. Então, I, J vai entrar nessa condição aqui. Se entra nessa condição, ele escreve 1. Beleza. E mata essas outras coisinhas. Aí volta aqui pro for. Volta para que for? Volta para esse for ainda. Aqui, ele não vai vir para esse. Ele não está fazendo esse primeiro. Então, J agora vai ser igual a 1. Beleza? J não vai ser mais 0. Já fiz o J e J agora é igual a 1. Eu pergunto, I por 102. O I da gente é ímpar ou par? Aí o cara, não, é par. Beleza. Mas o J é ímpar ou par? O J agora é 1. E 1 é ímpar. Então, ele vai cair nessa condição daqui. No que ele cai nessa condição, ele bota 0 na matriz. E mata essas outras. E volta para onde? Volta novamente para esse for. A gente ainda está fazendo. Ainda é menor que 8. Então, J agora é 2. Aí ele entra dentro. O I é par? O I é par. Aí, mas o J também é par? Sim, o J também é par. Então, ele vai lá, escreve 1. E mata isso aqui tudinho. Volta novamente pro for. E faz essa mesma verificação até 7, né? Até o J for igual a 7. Então, quando ele sai desse loop, daqui, ele volta para esse cara daqui. I, que era 0, vai ser 1. E entra novamente aqui dentro desse for, faz todo o processo e só. A mesma coisa aqui embaixo, sendo que aqui eu não tenho verificação, eu só uso esse cara aqui para imprimir mesmo. E vamos fazer esse teste aí, para ver se deu certinho. Cadê? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Pronto. Salvando, eu vou abrir o CMD para a gente compilar. Abrir a pasta que eu estou salvando meus arquivos. Vou entrar nessa pasta. E vamos lá. GCC, -C, o nome é aula 2, parte 1.c. Compilou. Vamos agora. Compilei esse objeto, eu vou chamar de teste.exe. E é aula 2, parte 1.o. Aula 2, parte 1.o. Pronto, foi criado. Vamos testar aqui a condição da gente. Teste.exe. Aí pronto. Passo como parâmetro o nome do arquivo de saída. Exemplo, mg.pbm. Vamos lá. Vamos criar aqui um t.pbm. Feito. Vamos lá verificar na pasta. Ele criou o arquivo pbm aqui e vamos verificar se ele fez certinho. Aí, fez certinho o arquivo. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. E a gente pode até visualizar isso usando algum programa que tenha o recurso de
visualizar esse tipo de arquivo. Eu estou usando o Photoshop aqui. E vamos lá. Aqui está o arquivo da gente criado. Vocês viram que ficou bem pequeno. Para ele ficar nesse tamanho, eu aumentei ele cerca de 3.200%. E então é isso. Para criar arquivos nesse formato, em qualquer outro formato, a gente vai estar utilizando o conceito de matriz, que é o básico, até para simplificar o código. E a gente pode também fazer com vetor, é um pouquinho mais complexo, mas não é um bicho de sete cabeças. E na próxima aula, que vai ser a aula 2, parte 2, eu vou ensinar a ampliar essa imagem aqui, para a gente não ter que dar esse zoom, ampliar a imagem sem alterar o conteúdo dela, dos pixels. Se eu tenho um pixel aqui, eu quero ampliar 2 vezes, então vai ser 1 vezes 2. Vai ser tanto 2 pixels, 1 pixel a mais, para a linha quanto para a coluna. Então é isso. Até a próxima aula.